Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a sessão solene do Dia dos Emancipacionistas. Boa noite, agradecemos a presença de todos que prestigiam esta solenidade. Sob a proteção de Deus e em cumprimento às disposições da Lei Municipal 601/2004, declaro aberta a presente sessão solene em celebração ao Dia do Emancipacionista. Eu acertei na primeira. É que tem muito barulho no plenário. Durante muito tempo, Bertioga conservou-se como um núcleo de pescadores com cerca de 2 dúzias de casas defronte do Porto da Barca e 3 pequenas casas de comércio. Somente na década de 1940, esta pequena vila começou a despertar para a condição de instância balneária. Em 1944, Bertioga foi transformada oficialmente em Distrito de Santos e depois de 3 anos foi elevada à subprefeitura, mas continuou estagnada, sem água, luz, telefone, arruamento ou acessos rodoviários, contando apenas com um único meio de transporte, as embarcações da Companhia Santesi de Navegação, que interligava diariamente Bertioga ao Porto de Santos. Santesi? Então escreveram errado. A ideia de separar o distrito de Bertioga de sua sede santista surgiu pela primeira vez em 1958 e, apesar do número reduzido de eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral marcou a data do plebiscito, que acabou ocorrendo no dia 7 de dezembro de 1958. A maioria da população rejeitou o desmembramento, tendo como resultado 56 votos a favor e 163 votos contra. Nesta ocasião, o então distrito contava apenas com 256 eleitores. Após esta tentativa sem sucesso, por longos anos nenhuma movimentação foi retomada, e somente no final dos anos 70, novos rumores sobre a emancipação foram ouvidos, mas somente em 1985 fundou-se a sociedade denominada Movimento de Autonomia e Emancipação de Bertioga, que passou a articular as diretrizes necessárias para a realização do plebiscito. Mas o movimento só se apresentaria com mais vigor após a Constituinte de 1988 e com um processo de emancipação aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 15 de abril de 1985. As lideranças mobilizaram-se e elaboraram esquemas de arrecadação, criação de núcleos de trabalhos nos bairros distantes, transportes de pessoal e campanhas de esclarecimentos à população, à espera que o Tribunal Regional Eleitoral marcasse a data do plebiscito. E, finalmente, no dia 19 de maio de 1991, a população compareceu às urnas e conquistou o direito de transformar Bertioga em município. A maioria disse sim à tese emancipacionista, e das 3.925 pessoas que votaram, 3.698 foram favoráveis à independência e apenas 179 disseram não. 21 pessoas votaram em branco e 27 anularam. No ano seguinte, foram realizadas as primeiras eleições da cidade, consolidando sua autonomia, elegendo seu primeiro prefeito e seus vereadores constituintes. Durante alguns anos, a Câmara Municipal de Bertioga vem rendendo as justas homenagens às pessoas que lutaram pela autonomia de outrora Distrito Santista, com a realização de sessão solene e entrega de diplomas e certificados. Passados 23 anos da emancipação, hoje faremos uma homenagem a esse antigo recanto de pescadores que se transformou em nosso lar. E a melhor forma de fazer isso é contar um pouco de sua história, um pedaço que cada emancipador aqui presente poderá levar para casa, como um verdadeiro diploma de reconhecimento que não deixará esse importante capítulo da história de Bertioga cair no esquecimento. A todos vocês emancipacionistas de Bertioga e a toda a população bertioguense, os mais sinceros agradecimentos e nossa justa homenagem.
Eu gostaria agora de... Nós vamos apagar a luz, vou passar um... Caramba, está rápido. Passar um filme de aproximadamente 15 minutos, tá? Em homenagem a vocês. Durante muitos anos, Bertioga foi apenas um núcleo de pescadores, concentrado nas proximidades do atracadouro da Barca. Até a abertura das estradas Mogi-Bertioga e Rio Santos, um único meio de transporte ligava Bertioga ao resto do mundo: as embarcações que realizavam a travessia do canal. Passam-se os anos e o SESC implanta sua unidade em Bertioga. O projeto da Riviera de São Lourenço dá os primeiros passos rumo ao empreendimento que conhecemos hoje. Bertioga caminhava rumo a uma nova etapa. A população crescia, o comércio se expandia e a cada temporada mais turistas procuravam a região. Chega o final da década de 80 e, com o advento da Constituinte, articuladores se reúnem e reavivam as ideias separatistas remanescentes de 1958, representadas na presença de Aldo Enos de Moraes. Como o movimento tomava as ruas, até os jornais da época faziam circular matérias especiais sobre Bertioga. Ao consolidar as atividades, o movimento ganhava força. Tinha como uma das secretárias Dona Eunice Lobato. Foi presidido pelo saudoso Licurgo Mazzoni. Contava com a determinação de Pércio Dias Pinto, com a participação e o empenho de muitas outras pessoas. O movimento se mostrava cada dia mais forte. Saía das reuniões de um grupo e envolvia toda a população do distrito. Estava presente em atividades esportivas e, com a ajuda de Sérgio Pastore, ganhava os campos de futebol com a Selecim. Personalidades políticas explicitavam seu apoio ao movimento: Orestes Quércia, Rubens Lara, Ademar de Barros Filho, Afife Domingues, Humberto Lucena, o ex-presidente Lula, dentre outros, e ainda o maior defensor da autonomia no meio político, Maurício Najar. A administração santista, percebendo o desfecho inevitável, tenta alterar os limites territoriais de Bertioga, felizmente sem sucesso. A carreata histórica tomou conta das principais ruas da cidade. E o dia do sim foi uma verdadeira festa, transformando o sonho de autonomia em realidade. A imprensa já articulava em charges os prováveis futuros candidatos. Bertioga iniciava um novo capítulo de sua história. Bertioga tinha então o desafio de se consolidar como município. O primeiro passo era a eleição do primeiro prefeito e dos vereadores constituintes. A Câmara funcionava no escritório cedido pelo prefeito Orlandini, no entorno do Forte São João, e por falta de espaço, as sessões eram realizadas na Escola Dino Bueno, onde hoje é a Casa da Cultura. E, em 1994, passou a ocupar a atual sede. O município, inserido entre a Baixada Santista e o Litoral Norte, caçula da região, agora caminhava por sua conta. Faz meu pensamento
faz tão bem. Serra e mar, sol e verão, você me inspirou pra fazer esta canção. Serra e mar, sol Bertioga e verão, ainda é um recanto acolhedor, Bertioga, você com lindas praias, meu coração, no meu coração. verdes matas, Fico olhando as ondas entre a serra e o oceano, e me lembro de alguém. E uma vida e fauna, sensação tão boa me invade, e isso me faz tão bem. Serra e mar, sol e verão, você me inspirou pra fazer esta Flora, canção. Serra e mar, sol e verão, Bertioga, você mora no meu coração. Serra e mar, humanidade, sol e verão, você me inspirou pra fazer esta canção. Serra e mar, sol e verão, Bertioga, você mora no meu coração. e equilíbrio natural. No meu coração. E com toda essa beleza natural, se hoje Bertioga possui identidade própria como município, devemos isso especialmente às pessoas que atuaram incansavelmente na luta emancipacionista. Relembrar e homenagear a cada ano essas pessoas é o nosso compromisso de manter viva a história de nossa terra. Bertioga, o nosso lar. Esse vai e vem
faz tão bem. Serra e mar, sol e verão, você me inspirou pra fazer esta canção. Serra e mar, sol e verão, Bertioga, você mora no meu coração. No meu coração. Fico olhando as ondas e me lembro de alguém, e uma sensação tão boa me invade, e isso me faz tão bem. Serra e mar, sol e verão, você me inspirou pra fazer esta canção. Serra e mar, sol e verão, Bertioga, você mora no meu coração. Serra e mar, sol e verão, você me inspirou pra fazer esta canção. Serra e mar, sol e verão, Bertioga, você mora no meu coração. No meu coração. Quer falar, Toninho? Vou dar a palavra para vocês, vereador, tá? Vou dar a palavra para vocês. Falar alguma coisa. Eu vou passar a palavra para que os vereadores possam se manifestar, depois eu vou passar a palavra para os emancipadores, tá bom? Vou começar dando a palavra para o vereador Toninho Rodrigues. Bom, senhor presidente, boa noite, amigas e amigos vereadores, boa noite, amigas e amigos de casa, boa noite, amigas e amigos aqui do plenário, aos emancipacionistas, homens e mulheres, nossos cumprimentos, nossos respeitos. Eu acho, senhor presidente, nobres pares, confesso que todas as vezes que a gente assiste esse filme, dá uma emoção diferente, né? É um momento de reflexão. Eu acho que toda aquela cena que nós assistimos aí durante esses 15 minutos nos leva ao tempo bem lá atrás e num depoimento
desses dias aí no jornal, eu tive ainda a oportunidade de falar, né, quando alguém me perguntou o que eu sentia durante esse tempo, né, minha amiga Marli. Eu disse o seguinte: é muito difícil você responder, e a emoção é muito grande, por quê? Porque nas terras de Bertioga, ou nas praias de Bertioga, eu andei, eu engatinhei, e nas praias de Bertioga, sucessivamente, foram meus filhos, agora são os meus netos. Então, tem uma identidade muito forte com essa terra, independente de qualquer cargo político, mas, principalmente, o ser humano, ele tem uma história plantada, e isso reflete, hoje, nessa data, no dia 19 de maio, quando nós completamos 23 anos. Eu tenho certeza absoluta que eu falo isso de coração a todos vocês, emancipadores, né, que lutaram. Quando a gente vê a história, a verdadeira história, né, do andar em casa, de sensibilizar a população, de chamar a população para a responsabilidade, e essa população, com aqueles mais de 3 mil votos, responderam, né, Gentil? Responderam. Então, isso tem uma marca principalmente para aqueles que passaram por todo esse processo. Então, todas as vezes que a gente assiste esse filme, nós voltamos ao tempo e relembramos como foi difícil. Não foi fácil, gente. Para quem acompanhou, foi muito difícil. Tá? Hoje existem pessoas que vêm aqui, que chegaram ontem em Bertioga, que serão sempre bem-vindos, e portas abertas, e braços abertos, e falam: nossa, eu amo Bertioga. Obrigado por ser amar Bertioga, todos nós amamos, mas você não sabe como foi difícil. A história é longa. A gente ficaria aqui, né, meu amigo Pércio, a noite toda para relatar essa história. E todas as vezes, agora mesmo eu estava falando com a vereadora Valéria, me emocionou quando eu vi o meu pai ali. Então, todas as vezes, né, que a gente tem a oportunidade de sentar com aquele velho caiçara de 89 anos, ele contar um pouco da história, como é que era antigamente, para chegar do Indaiá ao centro, né, que não tinha avenida, que não tinha ruas, que tinha que ir pela praia, se a maré tivesse alta, ninguém passava. Então, vocês não sabem como é que é esse sofrimento. E hoje, nós temos que deixar virar a página, deixar esse sofrimento de lado e mostrar que realmente Bertioga está crescendo, está se desenvolvendo de maneira ordenada, e é isso que a gente quer uma qualidade de vida para a nossa população. Não podemos esquecer a nossa história. Quem tem história tem que contar a história. Não podemos contar a história dos caiçaras, não podemos deixar de contar essa história dos emancipacionistas, não podemos deixar de contar a história da cidade de Bertioga, como ela era, como está sendo hoje e como vai ser daqui a 10, 15, 20 anos à frente. Então, às vezes as pessoas falam: puxa, mas você sempre repete aquela história. Eu vou repetir sempre quanto puder, né? Nas praias do Indaiá eu engatinhei, nas praias do Indaiá estou engatinhando meus netos. Isso tem um valor agregado muito forte para a família, para quem tem família, para quem tem um alicerce em casa, não sabe como que é importante isso, viu? E eu vendo a minha foto, naquela foto de 2010, quando nós homenageamos os emancipacionistas lá no Forte, o meu amigo Rodolfo aqui, com o Santista, a dona Eunice, a mesma foto do Dinei, da esposa dele, que saudoso Dinei, a esposa, né? Então, a gente sente assim um coração muito forte, porque, poxa, como é bonita essa história, como é bom a gente contar a história para os nossos filhos, para os nossos netos, e como é bom a gente contar a história de Bertioga. E vocês, sem demagogia alguma, porque não preciso disso, vocês são os verdadeiros artistas dessa história. Vocês fazem parte dessa história, como eu também me sinto dentro dessa história, porque eu tenho uma raiz nesse município. Então, da minha parte, do Tony Rodrigues, não só como político, mas principalmente como pai, como munícipe, né, como morador dessa cidade, me sinto muito honrado de ter participado de toda essa história, e eu falo de coração para vocês. Muito obrigado. Eu acho que toda essa batalha, né, se nós aqui, homens da terra, não puder olhar com carinho, mas o Papai do Céu sabe o que tem que fazer. Então, toda essa história tem que ser contada sempre, não tenha dúvida disso. E todas as vezes que eu vi essa foto, como vi agora do meu querido pai, e de muitos aqueles amigos que já se foram, Licurgo, o Duarte, quem sabe essa história, é emocionante. Então,
Eu quero aqui, senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores de casa, senhoras e senhores aqui presentes, com todo carinho, obrigado, e meus respeitos, né, que Deus possa abençoar, que a gente possa fazer da nossa cidade a nossa casa com qualidade de vida, com segurança, com amor, com carinho, principalmente com perseverança. Um abraço a todos vocês. Gostaria de dar a palavra para o vereador Pacífico. Para mim é um privilégio, né, hoje a gente fazer parte da 6ª legislatura e ainda dividir o plenário com o vereador constituinte, que é o vereador Tony Rodrigues. Confesso que também quando nós assistimos esse vídeo, nós ficamos muito felizes em ver a sua imagem lá, que faz parte da história. Tenho certeza que a sua emoção é muito justa, até por conta de tudo que passa um filme na vida da gente. Esse filme passa para a gente e você deve passar toda uma história. Na condição dos emancipadores, a gente distribui todo o respeito, até por conta de que se hoje nós estamos, inclusive eu estou aqui fazendo parte do Legislativo, é por conta de que algumas pessoas lá atrás acreditavam que Bertioga poderia ter sua identidade, ela poderia caminhar com as suas próprias pernas, ela poderia de fato existir de uma forma oficializada. E é uma luta que só eles sabem o que eles passaram, só eles sabem quantos dias foram de reunião, só eles sabem quantas pessoas eles tiveram que convencer, só eles sabem cada passo que foi dado nesta época. E eu me sinto muito privilegiado, por quê? Porque eu não estou precisando ainda a gente folhear um livro para conhecer essa história. Eu divido o meu dia a dia da vida da cidade que eu moro com vocês, encontro vocês na rua, na padaria, no mercado, na praia, nos afazeres do dia a dia. Então, é importante que a gente hoje vive isso. Eu vi ali a foto do seu Dinei, do Irene, né? Entre outros que hoje descansam, e que eu tive também a oportunidade de narrar muitas vezes o desfile e dedicar todo o meu carinho a essas pessoas. E hoje dizer para vocês que vocês são muito importantes, muito mesmo, até por conta de que hoje a condição para uma cidade se emancipar, existe toda, não só uma burocracia, como a pessoa tem que se doar, e para se doar ela tem que ter amor por aquilo, e para fazer ela tem que acreditar. E vocês acreditaram que Bertioga seria uma cidade como ela é hoje. Então, só tenho a agradecer por ainda poder fazer parte, conviver com vocês, ser amigo de vocês e aprender a cada dia com vocês, porque uma pessoa, quando ela tem mais idade, a gente entende que ela tem mais sabedoria, ela já viveu. Ela sabe, às vezes ali na receita diz que vai acontecer uma coisa, mas a experiência de quem já viveu fala, não, Então a gente tem que ouvir. Eu respeito muito, inclusive, os meus amigos, eu converso muito com o Santista, que é uma pessoa que sempre me deu muito apoio, muito carinho. Eu falo para ele que as palavras de todos vocês, quando a gente para conversar um pouquinho, nos ensina bastante. Então, muito obrigado por poder fazer parte dessa minha vida e conviver com vocês, e a cada dia vocês nos ensinaram um pouquinho aqui também. Parabéns por tudo que vocês fazem, né? Fizeram, fazem e farão também por nossa cidade, que eu tenho certeza que aquela luta que começou lá atrás nunca parou. A todos os dias vocês colocam em prática. Parabéns. Gostaria de dar a palavra para a vereadora Valéria. Uma boa noite a todos. Dizer que todos os dois já falaram tudo que tinha que dizer, mas eu gostaria de dizer uma coisa que é muito pessoal, que é muito minha. Primeiro, que eu conheço todos que estão aqui, e dizer que esse filme, eu não sei se já acontece, mas se não acontece, deveriam passar para as nossas crianças, né, na escola, para eles conhecerem a nossa história, não só através de cartilha, mas esse filme ele deveria passar para as nossas crianças, para elas entenderem que existem movimentos pacíficos, com objetivo e sóbrios. Você não precisa sair queimando pneu, você não precisa dar borrachada em ninguém. Você tem que ter um objetivo e acreditar que esse objetivo é o melhor para um todo. E isso daí a gente aprende de criança, a lutar pelos nossos direitos, exercer cidadania. Hoje em dia é muito fácil falar, exerça a sua cidadania. Antigamente não se falava isso, né, seu Matuque? Antigamente era o coração que batia e as pessoas saíam
em prol disso. Então, eu proponho, nesse momento, que, se não acontece, que as nossas crianças, né, que as nossas crianças tenham, pelo menos uma vez no semestre, ou uma vez por ano, conhecimento disso, e que saibam, enquanto vocês, né, enquanto estamos todos vivos aqui, qual foi a real importância de vocês para Bertioga. Porque depois que morrer, dar nome de rua, fazer homenagem póstuma, não resolve. A gente tem que homenagear enquanto está aqui, enquanto está presente, enquanto está atuando. Então, eu tomo em vocês meu espelho para lutar pelo que eu quero. Eu sei que eu consigo lutar fazendo que nem vocês fizeram, com dignidade, com respeito e com sabedoria. Eu acredito nisso, agradeço a cada um de vocês, porque cada um de vocês, de cada um de vocês eu peguei um pedacinho das coisas que eu pretendo fazer na minha vida daqui para frente. Então, eu quero parabenizar e dizer que, se não estão nas escolas, que o secretário de Educação providencie isso, porque essa é a nossa real história. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Com a palavra, a vereadora Alemão. Quando chega a minha vez, já fica difícil você conseguir falar alguma coisa, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer o saudoso Duarte, o Dinei, né, o seu Licurgo, né? Praticamente todos que estão aqui eu tive a oportunidade de uma forma ou outra, ter um certo contato, né? E das histórias, né, que foram contadas, né? Então, eu acho que é assim, ó. Falar parabéns para vocês, eu acho que é muito pequeno diante de todo o esforço, a batalha que vocês tiveram, né? Na época de se montar todo esse processo de emancipação, das viagens que vocês fizeram, da dificuldade de conseguir angariar recursos, né? Ir para Brasília, voltar, e eu acho que precisa ter muita coragem e acreditar muito naquilo que se propôs a fazer, porque se fosse, de repente, outras pessoas que não tivessem a garra que vocês têm, teriam jogado a toalha e desistido, né? Até por conta que isso muitas das vezes passou em vossas cabeças, né? A maneira de pensar, pô, vou largar isso daí porque não tenho apoio, respaldo de ninguém, né? E até a própria população, né? Vinculada a uma cidade de grande porte, a população ficou um pouco ressabiada na época, né? De estar emancipando Bertioga. Mas eu acho que o trabalho de vocês tem um valor que não se pode realmente expressar em palavras, né? Nós aqui, enquanto legisladores, eternamente seremos gratos por isso. E a gente é agraciado hoje por ter a oportunidade, né, de ter conhecido todos, né, os que já foram, né, e vocês. E essas imagens eu tenho certeza que, ao longo dos anos, quando forem passadas, né, no dia, uma solenidade, seja como for, né, vai ficar saudades para a família, para os filhos, né, mas eu acho que esse é o grande papel que um homem possa estar desempenhando ao longo dos anos, né, registrar a sua passagem, né, com dignidade nessa vida, né, e deixar todo um lastro de honra, né, de trabalho, de dedicação, para a família e para os seus filhos, né? Eu tenho certeza, conheço a família praticamente de todos vocês, e os seus filhos também seguem aí trilhando esse caminho, né? Pessoas com responsabilidade, pessoas sérias, né, que vivem aqui na cidade. Outros, por alguma razão, tiveram que ir em busca, né, de um futuro melhor sair daqui, mas eu tenho certeza, até na fala do Toninho Rodrigues, né, nascido aqui na cidade, né, e o lugar onde a gente vive, onde a gente nasce, o que a gente abraça, né, para ser o lar da gente, é importante. Eu tenho isso comigo, vim há 25 anos para Bertioga, né? Essa cidade me deu minha família, minha esposa, meus filhos, né, e uma condição decente de viver. Então, parabéns e muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela nossa cidade. Com a palavra, a vereadora Alecrim. Uma boa noite a todos. É muito emocionante para nós estarmos aqui vendo esse filme, como o vereador Toninho falou, a vereadora Valéria, o Pacífico, o Alemão. Não sobra mais palavras para nós falarmos para vocês, mas eu tenho certeza que vendo o desfile de ontem, eu me emociono muito,
em saber que a cidade se completa 23 anos de emancipação política. Não foi fácil, as histórias que os mais vividos contam para nós, novos na cidade, com 16 anos de idade que nós temos aqui. E a gente vê uma mistura da vivência com os com os menos experientes. Eu me encaixo dos menos experientes e eu chego e falo para minha filha todos os dias que todos os dias a gente aprende uma lição e para que nós possamos sempre dar ouvido aos mais jovens, que são vocês, que lutaram por esta Bertioga e por uma Bertioga melhor. Parabéns a todos e que nós possamos estar sempre firmes em um único pensamento, de que levamos a nossa cidade, trabalhamos com seriedade e plantamos boas sementes para que nós possamos colher bons frutos. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Feliciano. Boa noite a todos. Eu costumo dizer, né, se tem presente, tem futuro, tem passado. E vocês fizeram a história dessa cidade, né? Vocês são que começaram tudo. A gente fica feliz por ter essa história hoje viva. A gente está vendo em cada um de vocês. E depois desse filme, realmente, como o vereador falou, deixa a gente muito emocionado. E a gente fica feliz porque hoje a gente não precisa estar vendo essa história em livro. Nós estamos vendo ao vivo, temos essa história ao vivo. Que Deus deu muitos anos de vida para vocês, para a gente ter essa história viva por muitos e muitos anos ainda. Parabéns para todos vocês. Com a palavra, a vereadora Márcia. Bom, boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso, que eu tive médico hoje, por isso meu atraso. Bom, eu gostaria de parabenizar a todos aqui presentes, os emancipacionistas, porque é uma data histórica, né? O que a gente tem hoje, 23 anos atrás, a gente imagina a luta que foi. Né? Eu acho que vocês sabem o exemplo que vocês são para todos nós, principalmente nós aqui do Legislativo, do Executivo, que são pessoas que lutaram, que foram atrás em busca de coisas melhores para o nosso município e que a gente consiga fazer a mesma coisa que vocês fizeram, né? Ter sucesso e que a gente continue lutando por uma cidade melhor. Né, a gente sabe que, no momento em que aconteceu tudo aquilo, teve muitos problemas, né, foram alguns contras, outros a favores, tinha os prós e os contras, mas vocês venceram. Né, e eu acho que isso vale muito. Eu acho que cada momento político que a nossa cidade atravessa, vocês fazem parte dessa história. Né? Então, a gente gostaria de seguir o exemplo de vocês, que venham muitos e muitos emancipadores aqui para a nossa cidade, que estejam esse espírito de emancipadores, para que a gente consiga alcançar cada vez mais melhoras para o nosso município. A gente faz parte hoje dessa história, me sinto muito feliz de participar hoje de um município que tem as pessoas que ainda estão aqui com a gente, né? Brigaram, e a gente conhece cada um de vocês aí. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez, dizer que vocês são vitoriosos, são pessoas especiais e que deixavam uma marca. Meu marido sempre fala que a gente não pode passar nessa vida pura e simplesmente sem deixar marcas. Né? A gente tem que deixar uma história. Né? E a história de vocês é muito bonita, viu? Parabéns. E eu continuo aqui na guerra, que eu vou dar continuidade aí no trabalho de vocês, acredito que todos nós. Né? Eu também gostaria de parabenizar a todos os emancipacionistas, né, que Deus permite e continue dando muita saúde a vocês por muitos e muitos anos. Vocês lutaram por um ideal no passado, esse ideal foi vencedor, vocês conquistaram. Hoje Bertioga é uma realidade, uma cidade que cresce de uma forma bastante sustentável, progride com uma taxa de crescimento muito alta, e tudo isso graças a vocês. Meus parabéns. Eu gostaria, obviamente, de uma forma ordenada, aqueles emancipacionistas
quiser se manifestar, tem a oportunidade de poder vir aqui, o Santista, o senhor Vanderlei, aqueles que gostam, o senhor Pércio. Você libera o microfone lá para ele. Santista, pode. Me perturba diariamente em Boracéia. Por favor, Pércio. Ah, é? Você é o cara. Na verdade, vocês têm liberdade total para se manifestar aqui, por favor. Quero agradecer as palavras de vocês. Fala mais perto do microfone. Não, tá bom, tá bom. Quero agradecer, me emocionei bastante. E olha, eu tenho feito de tudo para que meu coração não fracasse. Mas esse negócio de muitos e muitos anos está difícil, viu? Algumas coisas vão ficando pelo caminho. Mas a memória está mais aguçada do que antes. Porque antes nós tínhamos os ímpetos da juventude. Hoje, como disse a Valéria, a nossa experiência hoje faz com que a gente recicle melhor as coisas, os nossos atos. Hoje nós temos na Câmara 3 mulheres maravilhosas, ímpar, né? Que só nos fortalece, porque era uma cama de machista ao longo dos anos. Graças a Deus rompemos esse elo. Mas eu fico feliz de ver a Câmara atuante, porque esse era o nosso objetivo. Era ver Bertioga, um desfile maravilhoso, como falou o nosso amigo, milhares de crianças na rua, todas com um sorriso no rosto. Como nós queríamos que isso se perpetuasse. E rogo a Deus que assim o será. A Bertioga nasceu lá nos anos de 1547 e ela já era pujante por natureza. Aqui surgiu as primeiras indústrias, como a indústria do óleo. Né? Foi os primeiros mártires, como o irmão Adorno, que foi comido pelos índios. Então, tudo aqui foi o primeiro. Ela só foi última a ter a água e a luz. Mas foi a primeira a ter a usina de hidrelétrica. E foi a primeira a ser descobertos os melhores mananciais da Baixada Santista. Mas fomos os últimos a ter a água e fomos os últimos a ter a luz. Mas seremos o primeiro, e sempre fomos, os primeiros a demonstrar democracia. Porque mesmo tendo os contrários, nós ainda nos abraçávamos, nós ríamos. Quantos votaram contra? Ele citou aí 176 votos contra. E são todos meus amigos. Porque eles tinham uma ideia formada sobre o que seria a Bertioga, mas nós já antevíamos o seu futuro. Então nós tínhamos certeza que daqui sairia uma cidade democrática, cristã. Disse isso na inauguração daquele marco histórico que está lá na 19 de maio. Aquele monumento. Eu disse José de Anchieta, escrevia nas areias do Indaiá, lá na casinha do senhor Rodrigues, a beleza daquele povo e a felicidade da sua liberdade dos índios. E isso tudo foi aprisionado através dos tempos. Até nós fomos aprisionados através do tempo, pitolhamos a nossa liberdade. E nós conseguimos, através da perseverança, através do amor ao torrão de terra, transformar isso no que está transformado. Aos piscinistas, que ainda temos, eu quero pedir permissão ao senhor presidente, aos meus amigos, eu quero ler aqui uma petição judicial. Não está em lado nenhum, mas a Comissão de Emancipação tem. E a Comissão de Emancipação, eu disse a ele várias vezes, era movida pelos pés de chinelo. Nós éramos pés de chinelo. Licurgo, Duarte, eu, o Pércio, a dona Eunice, dona Adular, né? E lá o Gentil, e tantos outros que eu não posso citar nome porque eu vou esquecer alguém que a memória já não me acompanha. Como eu queria também deixar aqui os agradecimentos da primeira comissão de 1958. Aquela comissão deixou em germe em mim. Eu cheguei aqui em 1960 com 21 aninhos, conheci o pai dele, e quando eu tinha 21 aninhos. Eu era vendedor
de uma bebida chamada Seven Up. E eu vinha para Bertioga e aqui eu ficava segunda, terça e quarta, porque era ruim de andar na praia. Dormia no Hotel Lido, porque o Hotel 27 era de madeira, fazia aquele barulho no assoalho. Então eu ia para o Hotel Lido e ali eu dormia meus 3 dias que aqui eu ficava. Mal imaginava eu que o Rodrigues da padaria, o Gentil conheceu, me ofereceu um terreno lá perto do cemitério. E eu disse, Deus me livre, se o borrachudo aqui da vila parece uma abelha, lá no fundo do cemitério deve ser um marimbondo. E não comprei o terreno. E qual foi a minha surpresa? Em 1964, quando eu vim para morar, comprei o terreno perto do cemitério. Impressionante. Vou ler para os senhores uma petição judicial, que vocês vão ver que coisa interessante. E aí vocês vão ter um pouquinho do conhecimento do que foi o movimento emancipacionista. Os problemas. Nós, interessante, enaltecemos os problemas, porque bateram duro em nós. A minha oficina foi fechada 3 vezes com polícia. Vou contar uma história rápida. O senhor Oswaldo Justo pediu à Associação dos Engenheiros que nomeasse três fiscais de obra, porque o Dinei aposentou, o Jorge de Pina aposentou e o outro eu desconheço o nome que também aposentou. Então ele pediu para o João Tiosso, presidente da Associação dos Engenheiros, num almoço lá no hotel do Dinei. Disse assim, João, doutor João, que ele chamava todo mundo de Dom, me indique 3 fiscais para obras de Bertioga. Eu, imediatamente, que eu era o presidente da Associação de Melhoramento da Praia da Cidade, disse assim, Excelência, como o senhor vai mandar a galinha tomar conta do milho? E aí foi uma algazarra total, porque não podia a Associação dos Engenheiros indicar fiscal para a obra. E, pasmem os senhores, ele pediu para mim indicar um, o Mauro outro, e a Associação dos Engenheiros outro. O Orvat foi o que eu indiquei. E o Mauro Orlandi me parece que indicou um outro senhor, o Orvat ainda lembrou o nome. E o outro foi o Magno, lá naquela oficina, que foi, acho que foi o Mauro que indicou o Magno. Eu não sei a Associação dos Engenheiros quem indicou o outro. E aí nós tivemos aquele embate, foi muito discutido aquele assunto lá. Mas eu não vou entrar no mérito, porque depois a própria prefeitura, os fiscais que foram indicados, foram lá e fecharam a minha oficina. Né? Foram lá, e aí voltou, por mais 2 vezes, fecharam a minha oficina e botaram a polícia. Só não conseguiram o intento, porque como se tratava de uma casa residencial, eu posso fazer marmita, eu posso cozinhar para fora, eles podem pegar a marmita lá fora, mas dentro da minha casa não pode pegar a minha marmita. Então eu fazia as minhas grades dentro de casa e ficava de olho para que eles não prendessem as grades quando eu fosse entregar. Era uma odisseia. Tudo isso para quebrar o nosso ímpeto emancipacionista. Isso aconteceu com todos os comerciantes. Todos que tiverem enganjado no movimento sofreram alguma forma de pressão, mas graças a Deus não nos ofereceram dinheiro e muito menos emprego. Fomos até o fim honrando a nossa pauta, que era até o último dia em reunião permanente. Um não descuidava do outro. Surpresa agora. Ex-monsenhor, me permite, né? Ex-monsenhor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Folhas carcomidas pelo tempo. Processo número 8.993, classe 7ª. Desconheço essas partes jurídicas. Deputado federal, está aqui o nome, eu vou ler o nome. Está vivo ainda, hein? Deputado federal Gastone Rigg. O outro nome é difícil de ler. Brasileiro, casado, 273ª sessão. Zona Eleitoral Santos. Folha número 0118. Nos autos do processo em referência, relativo à representação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a realização do plebiscito destinado à criação do município da cidade de Bertioga,
do distrito de Bertioga. Venho solicitar a Vossa Excelência a sua integração ao processo guardado para tanto na legitimidade que lhe adevem, na condição de eleitor inscrito. Ali ele já deu o número do título dele, SIC, RG, já tinha SIC naquela época. Olha lá. Ao qual se pretende desmembrar o distrito de Bertioga, ao mesmo tendo manifestado recurso especial para o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral na veracidade do acórdão aí proferido, o acórdão número 103.029, publicado no dia 13 de outubro de 1989, no DOE, o boletim fazendo-se com conformidade e mais, que esse desmembramento depende de consulta prévia à população do distrito que se requer emancipar, e nos restantes da população do município que sofrerá a sua amputação. O nobre deputado federal estava pedindo plebiscito em Bertioga e em Santos. Assim, decidindo, estará esse egrégio tribunal repetindo repetindo o seu costumaz modo de julgar, dentro da lei e com elevado espírito de estima e de justiça. Nobre deputado federal Gaston Henrique. Assim que recebemos a cópia deste, imediatamente entramos com o processo no Tribunal Regional Eleitoral, alegando que a Constituição Federal não podia ser aviltada, desde que a consulta popular era extremamente voltada à parte interessada, que era Bertioga. Então, vocês estão vendo as pressões que a Comissão de Emancipação recebia, vinha de senadores. Por exemplo, o senador que foi governador... Não. O governador que fez aquela ponte lá o governador de São Paulo era senador da República, fez a ponte ali no Indaiá. Mário Covas. O senador Mário Covas dizia constantemente que não era favorável à nossa emancipação. Gaston Henrique, Beto Mansur, eu vou citar alguns nomes, porque é o espelho da verdade. Cuiu Ilha, contra. Nelson Fabiano contra, Thelma de Souza contra, vejo Rubens Vilar, não, Rubens Vilar ele era amigo do Dinei e lavou as mãos, deu uma de Pilatos. Então, muitos deputados, senadores, governador desfraudaram a bandeira contra meia dúzia de pé de chinelo. Não queriam, em hipótese alguma, que nós levássemos esse encargo adiante. Mas, graças a Deus, talvez a nossa humildade venceu o Davi contra o Golias. O Edinho Araújo, logo a posterior à marcação de todos os plebiscitos, ele vai e escreve um livro. Eu não vou lê-lo. Tem um trecho aqui muito interessante que ele fala... Bertioga se tornou distrito de Santos em 1944. Não foi transformado em distrito dentro da lei, não foi. Foi exatamente o governador que foi imposto por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas colocou Adhemar no comando do Estado de São Paulo, imediatamente ele decretou a fixação de Bertioga a Santos, como Cubatão a Santos, Guarujá a Santos. Aqueles que tinham já o seu prefeito entraram com uma ação na justiça e ganharam o direito de revoltar. Só Cubatão que não, Cubatão teve que fazer o plebiscito. Mas está aqui, em 1944, o decreto-lei 14.300, no dia 30 de novembro, assinado pelo senhor, então, governador do Estado de São Paulo. Ele não era governador, ele não era, ele era nomeado. A primeira tentativa de emancipação, mas foi rejeitada pela maioria da população, como todos os senhores sabem, foi em 1958, perdemos retumbantemente. E aí, nisso é que eu queria pedir uma permissão ao nobre presidente, que eu quero ler aqui o nome de algumas pessoas
que fizeram parte e que nós devemos referenciar sempre. É o Henrique Costable, nosso conhecido, foi o presidente do movimento de 1958, para quem não sabe, já falecido. O Sead Bichir, olha que coisa, pouca gente sabe, o pai do Bichir foi, inclusive ele foi penalizado. Ele fala aí no livro do Zaidan que o pai do Bichir foi mandado para Santos de castigo. E era comum vir de castigo de lá para cá, e nós mandamos daqui para lá. Olha! O Moura Leite, quem lembra do Moura Leite? Moura Leite foi um eterno trabalhador da cidade, da nossa cidade. O Walter Prado, quem lembra do Walter Prado? Recentemente estava aí o cartório. Falar em Walter Prado, eu vou dar uma referência a você. 3 filhos meus, eu tive que pagar a multa para registrar como bertioguense. Porque aqui não nascia ninguém, nós não tínhamos maternidade, tínhamos o cartório, mas o nosso filho nasceu no Guarujá, Santos, etc. E para registrar aqui nós tínhamos que pagar multa, eu paguei para 3. 3 vezes eu paguei multa para transformar os meus filhos cidadãos bertioguenses. Hoje é de graça e nós todos podemos ter o orgulho de dizer: nossos filhos, os que nascem aqui, são bertioguenses, são cidadãos. E é esses 6 pés de chinelo, 8 pés de chinelo, que foi empurrando esse carro até o dia 19 de maio. Eu não vou falar de 5 de novembro, porque 5 de novembro a Thelma de Souza entrou com mandado de segurança, impediu o plebiscito de 5 de novembro. Paciência, foi até bom, porque aquilo ainda aguçou mais, uniu mais a cidadania, o esforço de cidadão se uniu, foi com aquele impeachment dela. E eu quero aqui enaltecer o Licurgo Mazzoni, Duarte, Irene Lira, Dinei Lira, que foram muito importantes para nós. Um com equilíbrio, outro com discernimento. Eu acho que se Deus tivesse que escolher as pessoas para aquele movimento, ele acertou na mosca, porque um representava a classe mais, vamos dizer assim, menos culta. Outro, o Licurgo agia nas camadas mais sociais, Riviera de São Lourenço, como é o nome daquele deputado, aquele senador da Riviera, esse cara é uma boa cabeça, hoje está falando igual a minha. Eu não estou te falando que a idade castiga. É emoção. E lá na... E o Licurgo, então, era naquelas camadas, né? O Pércio na área... Olha, só para vocês terem uma ideia da responsabilidade que nós botamos na coisa, nós fundamos a Associação Comercial, trabalhamos para fundar a Associação dos Engenheiros, foi um disse que não, tem que fazer, e eu vou dizer por que nós não conseguíamos. Ele é caiçara, ele sabe, ele estava aqui. Nós não conseguíamos, porque Bertioga era Santos, nós não podíamos ter 2 associações comerciais, se lá tinha. Nós não podíamos ter 2 associações dos engenheiros, porque lá tinha. Entendeu? Então, era uma luta de gigante para nós impedirmos que eles vetassem, que nós colocássemos aqui a associação. Trouxemos o Lions Club. É o mesmo grupo. Esse mesmo grupo transformou Bertioga numa área que eles descuidaram, que era montar associações para levar a ideia emancipacional para todos os bairros, que foi um papel preponderante a Associação dos Engenheiros e a Associação Comercial. Cada boteco tinha lá, vote sim, por conta deles, porque compraram a ideia, como ele falou. Então, eu quero agradecer essa homenagem, e eu digo para vocês com sinceridade, nós estamos perto do fim. Eu, Pércio, estamos todos com 70, eu estou indo para 76. O Pércio acho que é o mais novinho da turma, mas já perdeu todos os cabelos. Ali, ó, todos com 70. Então, nós estamos perto do fim. O nosso prefeito, eu quero cobrar aqui aos líderes do prefeito, o nosso prefeito prometeu fazer um jazigo lá para nós, um mausoléu. Eu rogo a Deus que faça logo, porque está terminando o tempo. É o mausoléu, ele vai fazer. Ele disse ele que ia fazer. Eu digo, muito bom, obrigado, é o mausoléu. E espero que eu seja enterrado na parte de cima, porque o perto na de baixo vai jogar muita gordura em mim. Então eu quero ficar na parte de cima e ele que fica embaixo. Meus amigos, muito obrigado. Nós
ficamos felizes de vocês lembrarem que nós existimos. Disse hoje a Jornal A Tribuna, agora eu vou me dirigir à Valéria. Disse hoje no Jornal A Tribuna, nenhuma cidade tem o privilégio que tem Bertioga de ter todos aqueles que trabalharam para transformar isso ao longo dos tempos. Não é a comissão de 1989, não. Desde lá de baixo, nos primórdios da nossa história, vem vindo a ideia emancipanista que está dentro de vocês, eu tenho certeza. Aquele germe de 1958, eu tenho certeza. Por isso que vocês têm o prazer de dizer, não voto nesse, voto naquele, não voto nesse, porque esse direito de liberdade foi otorgado a nós lá, quando o Anchieta falou que esse povo era livre, lá nas areias. E hoje aqui eu posso dizer a vocês, eu disse no Jornal A Tribuna, nós precisamos botar essa história nos colégios, Valéria. E você bateu com a minha ideia. A história da emancipação, lá de baixo, não a minha, nem a do Pércio, nem a de ninguém, mas a história, o espírito emancipacionista, o espírito da liberdade, tem que ser colocado naqueles colégios. Eu vi milhares de crianças desfilando, eu chorei bastante. Quando aquele pinozinho batia, parabéns, tim, que coisa linda. Eu jamais pensei que eu ia ter essa felicidade de ver as crianças dizer parabéns, Bertioga, puxa vida. Meu obrigado para vocês todos. Parabéns, Petita. Quer falar, Pércio? Quer falar, Pércio? Pércio, pode falar, Pércio. Baixa o microfone. Tem que ficar, pô. Eu te acompanhei, você ia cair, eu te ajudei. Bem, pessoal, depois desse orador, que é o santista, né? Não é fácil a gente falar. Mas alguma coisinha dá para ainda dizer para vocês, né? Porque nós passamos, que nem disse o santista, e as nossas famílias também, que o santista, às vezes, ele no ímpeto do discurso dele, ele esqueceu do sofrimento das nossas famílias, das nossas ausências, nossas esposas, nossos filhos. E não foi 2 dias, não. Foram 11 anos de luta e de sacrifício. Então, nesses 11 anos, vocês imaginem quantas viagens e quantas lutas que saíram. E quanto que nós fomos também, assim, judiados praticamente por Santos, né? Porque eles invadiam nossos comércios, danificavam as nossas instalações, estragavam aquilo que nós fazíamos, sabe? E nós não podíamos fazer nada. A coisa era tão grave, para vocês terem uma ideia, quando teve a inauguração do terminal turístico de Bertioga, nós fomos lá e abrimos uma faixa. Eu, santista, a dona Eunice, o filho dele, e abrimos uma faixa escrita assim, emancipação já. A população de Bertioga tinha tanto medo dos políticos de Santos, que nós ficamos sozinhos no meio do salão. Abriu uma roda em torno de nós. Nós ficamos sozinhos com a faixa no meio do salão. Aí o prefeito Justo pegou e falou para o governador, olha, governador, é meia dúzia de gato pingado que quer emancipação. O senhor acha que eles vão ganhar? Agora, sabe o que eu digo para vocês? Graças a Deus que ele falou isso. Porque nessas histórias eles se desarmaram e nós pudemos trabalhar. Porque Santos era uma potência política na época. E a coisa era muito difícil você conseguir galgar o processo dentro da Assembleia Legislativa. Felizmente, os distritos resolveram se unir e criaram uma frente de união, onde mais de 100 distritos do Estado de São Paulo fizeram parte de uma associação. E, graças a isso, é que nós conseguimos galgar muitos passos dentro da Assembleia Legislativa, porque aí nós éramos ouvidos pelos deputados, porque nós representávamos mais de 1 milhão de votos. Até na confecção da lei complementar, nós conseguimos colocar nas disposições transitórias que todo distrito que estivesse se emancipando teria preservado as suas divisas por 5 anos. Por quê?
porque nós sabíamos que a Constituição permitia que o município mudasse a divisa do distrito. E não foi diferente em Bertioga. Realmente, em Santos, dentro da Câmara Municipal de Bertioga, dentro da Câmara Municipal de Santos, fizeram uma lei de número 607 e mudaram a divisa do distrito de Bertioga para o Rio Itapanhaú. O que aconteceria com isso? Nós perderíamos o Itatinga, nós perderíamos praticamente 200 quilômetros do nosso território. Mas, felizmente, nós conseguimos depois derrubar essa ideia no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então, eu só falei 2 coisinhas aí, ou 3, só para ilustrar o sofrimento que tiveram os emancipadores. Tá? Não que nós queremos ser chamados de coitados, não. Nós fizemos isso com muito orgulho, com muita satisfação e com muito amor. Nós fizemos realmente porque nós sonhávamos que Bertioga, o caiçara, que sofria tanta humilhação, que sofria com tantos problemas, que não tinha direito sequer de reivindicar alguma coisa, porque os políticos de Santos vinham aqui em véspera de eleição, era 3 ou 4 vereadores, né, Marli? E que vinham aqui só para pedir voto. E até logo e muito obrigado. Daqui 4 anos nós voltamos novamente. Se você quisesse fazer uma festa qualquer, você precisava montar uma barraca ou qualquer coisa, você tinha que ir em Santos, pedir meia dúzia de tábua lá, 3, 4 madeirinhas, para você montar uma barraquinha para fazer uma quermesse, para ajudar a igreja, para ajudar uma entidade qualquer. Então, isso tudo era o sofrimento do caiçara, do morador de Bertioga, que era totalmente desprestigiado por Santos. E isso é que dava mais força para a gente lutar por essa emancipação. E foi o que nós fizemos. E hoje, graças a Deus, eu vejo aqui, né, a nossa Câmara Municipal, que a gente tem um orgulho tremendo de ver os vereadores, né, que a gente chega, entra, é tão bem recebido, todos eles abraçam a gente, conversam. E nenhum deles faz diferença nenhuma para quem chega. Mesmo que chegue alguém conhecido, que não seja conhecido, eles vão, eles atendem. Então, isso não existia antigamente. E, graças a Deus, hoje existe. E hoje, esse dia aí, que nós estamos recebendo a homenagem, realmente nos deixa envaidecido e nos deixa muito feliz. Porque isso é a maior prova de reconhecimento da luta que nós tivemos. Não foi dinheiro, não foi nada, não foi posição, não foi coisíssima nenhuma. Foi o sonho de ver essa cidade nascer e crescer como está crescendo. Muito obrigado. Era isso que eu queria falar. Santista, eu já vou convidá-los para vir aqui na frente, Santista. Já vou chamar todos os emancipadores. Vou convidar todos os emancipadores para vir aqui na frente. Então, pode ficar aqui já. Por favor, eu gostaria de convidar a todos os emancipadores que venham aqui na frente, por favor. Pode falar. Eu não sei, André. Deixa o André falar. Fica aqui na frente. Eu vou. Pode falar. Pode dar a palavra para ele. Boa noite. Eu gostaria, inicialmente, cumprimentar a comissão dos emancipadores pelo trabalho, dedicação e honra que eles tiveram, levando, durante todos esses anos, os trabalhos referente aos propósitos de tornar a cidade independente, bem como as pessoas que seguiram, outras pessoas que foram incorporados a comissões. Louvo a atitude do santista em declinar, informar e enaltecer as figuras das pessoas que passaram, bem como informar claramente os políticos em sua maldade contra as coisas da cidade.
posso completar de tal forma que a parte cultural deixava do lado. Demorou muitos anos para ter a 5ª série do ensino fundamental, o antigo curso ginasial, iniciada com um grupo pequeno, Zaine Bichir, Aloísio, Cláudio Marcelino de Souza, José Dantas Pereira, Nassib e outras pessoas. Foi muito difícil. Santos não olhava com bons olhos a cidade. Foi dito que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos não havia possibilidades para ter aqui na cidade. Porque, na cidade não, no distrito, porque pertencia a Santos. Mas não era só isso, inclusive na parte religiosa. São João Batista, hoje paróquia, pertencia a Nossa Senhora do Rosário. Bertioga era considerado capela. Vejam, senhores, um lugar tão antigo ainda pertencendo a Santos. Santos começou a olhar de tal forma para a cidade quando viu que estava perdendo, quando viu que os laços estavam sendo cortados. Foi muito difícil. Cumprimento as pessoas que idealizaram o movimento de 1958. Olha, eles tiveram perseguições. Sou testemunha viva porque sou amigo pessoal do Pércio e de outros, assim como os demais emancipadores, porque estou na cidade há bastante tempo. Gostaria de cumprimentar a vereadora Valéria por dar ideia de passar isso aí nas escolas. Como professor, posso informar, o mundo de hoje é das crianças. O futuro do nosso país depende deles levarem para casa. É comum na pré-escola, quando chega em casa, a mãe pergunta, como foi seu dia hoje? O que você aprendeu? Mas nós vimos essa coisa cortada, não havia possibilidade de estudar. Morando aqui, o Adiel, que está aqui presente, foi difícil. Aviação Guarujá, para ter ônibus, andar de noite, parava o ônibus 6 horas, só tinha ônibus sexta, sábado, domingo. Foi feito um abaixo-assinado para ter ônibus à noite, para que as pessoas pudessem estudar. O Miguel Bichir mudou-se para Santos para estudar. Eu e outras pessoas íamos e voltávamos. Aí houve um acordo com o seu Sobral. Precisava ter, no mínimo, 10 passageiros. Por um erro, eles colocaram 10 passagens. Naquele tempo não tinha xerox, era fotocópia. Eu pedi para que tirasse fotocópia daquele requerimento, que continha 35 assinaturas, para ter o ônibus. E aí, então, o seu Sobral falou, se tiver as pessoas, tudo bem. Aí, eu e o Adiel pagávamos um monte de passagem, para dar o mínimo, porque ele pedia, constava no documento, no despacho dele, que tinha que ter 10, no mínimo 10 passagens. Dias depois, foi cortado o ônibus. E hoje estava estudando, estava fazendo magistério, 4º ano de magistério. Aí eu falei, não, mas está aqui, não. É 10 passageiros. Eu falei, 10 passagens. 10 passageiros, 10 passagens. Eu falei, tenho a fotocópia aqui. Ele falou, como? Eu falei, consegui da Aviação Guarujá. Foi com a ajuda do Adiel. E aí, então, eles falaram, olha, enquanto você estiver estudando, vai ter ônibus. Acabei fazendo administração, ciências contábeis, economia, depois pós-graduação de editoria e contabilidade e, finalmente, letras, tornando-me professor, lecionando, mas foi muito difícil. Então, quando teve aqui a inauguração de uma parte da empresa, eu fui homenageado, porque era a pessoa que mais tempo pegou ônibus. E vejam vocês, Santos mandava para cá os piores ônibus, que estavam rodados na aviação, na linha 4,
42 e 29. Os piores ônibus vinham para cá. E na praia atolavam, porque o caminho era o mar. Então, próximo do Hotel 27, ou próximo do Sesc, chamado Barra Nova, os ônibus atolavam. Então, cumprimento principalmente as pessoas que seguraram seguraram o rojão para ter o que mais tarde concretizou-se em 19 de maio, o plebiscito. Se não fosse a luta da primeira comissão, não teríamos mais tarde o plebiscito, porque eles lutaram com unhas e dentes, viajando, gastando dinheiro e tudo mais. A eles, e não só a eles, mas eu gostaria de lembrar que esse dia do emancipacionista foi uma idealização do ex-vereador Neizinho Lira. Foi ele que propôs que tivesse homenagem. Então, a ele também eu dedico parte do meu discurso. Porque se não fosse ele, Neizinho Lira é filho da dona Irene Lira e o senhor Dineide Lira. Muito obrigado. Pode lá. Santista, quer falar no microfone? Convida o pessoal para vir aqui. Vou deixar aqui um pedido. Valéria, Toninho, Lecrim, meu nobre presidente, seu José, meus amigos, esses três aqui moram no meu coração também, e muito. Eu queria pedir um favor aos senhores. No dia 19 de maio, quando nós fizermos 25 anos, os senhores estarão nesta casa. E queria que nesse dia 25 de março, quando nós fizermos boda de prata, vocês convidassem aqui a esposa do Maurício Najar e dessem a chave da cidade àquela senhora. É o único pedido que eu peço. Muito obrigado. Será atendido, vereador. Será atendido, Santista. Não, será atendido, Santista. Espera. Então, embasado nisso, na figura do Najar, poderíamos dar a chave da cidade à sua esposa. Será atendido, Santista. Eu convido os emancipadores para que venham aqui na frente. Nós fizemos uma gravação do CD, que será entregue para cada emancipacionista. Como é que faz? Todos, nós vamos receber... E vamos tirar uma foto com todos os vereadores, né? Tá, Santista? É uma homenagem simples, mas... Parabéns. Você tem que gravar, nós fizemos, né? Esse CD que foi passado. Foi passado. Tá bom? Foi passado, tá aqui. Você quer entregar para ele? Quer? Dá Valéria. Tem só 7. Não, cada um. Pedrão, olha lá, pega com o Toninho lá. Então, Pedrão, vou te dar. Parabéns. É o CD aí, tá bom? Esse filme passou aí, esse CD. Tem o CD gravadinho, viu? Dá licença, Fernando. Vai, Valéria. Vamos lá. Vem aqui do lado. Tá bom? Obrigado. Parabéns. Você quer descer só um minutinho, tá? Dorminha tá namorando agora. Vamos? Parabéns, dona. Esposa dela. Ah, é? É a namorada? É a namorada agora. Parabéns. Ah, agora é esposa.
Ah, é? Aí não é fraca não, hein? Pércio, mais uma vez, parabéns. Agora, dia 22, você vem aqui para brigar, hein? Agora não é dinheiro, viu? Poxa, isso aí Eu sei. super Pércio, a gente tem maior carinho por você. reconhecimento, você não acredita. E vocês vão ter... Como a gente fica feliz. Eu também já faço parte da história, mas eu sou mais contemporâneo. Ter caçado o prefeito, essas coisas, arrumado umas brigas danadas. Você sabe que eu já fui que nem que eu partiu na cidade. Né? Lembra? Daqui a 100 anos eu vou falar um capítulo. Muito obrigado pelo seu mestre. Você sabe que o nosso gabinete está com as portas abertas. O senhor sabe disso. Imagina. Tem que ver quem tirou depois. Você. Só quem tirou foi... Não, agora vê quem tirou a foto, depois você dá pra gente. Estava mandando mensagem para mim. Mandamos uma mensagem. Eu falei, chama alguém da imprensa aí. Eu estou procurando. Ela estava ali, aí dali ela sumiu. Ivanildo, explica pra ela por que não saiu. Ela também foi emancipadora e não tinha foto dela. E ela tá brava. Vê quem que é. Ó, a Ivanildo, deixa eu falar. Ela vai explicar, mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. E acho que não tem no acervo. Nós não temos. A senhora tem? A senhora tem? A senhora tem foto, senhora? A senhora tem? Tem foto. Dá pra gente, por favor? Não, mas eu quero. Vou suspender agora nada mais na tarde, declaro encerrado e depois a gente começa. Encerra aqui, café? É, mas eu vou dar uma suspender para organizar. Eu sei, mas eu vou esperar uns 10 minutos para começar. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene. Eu vou aguardar uns 10 minutos para que a gente possa se organizar. Nós vamos dar andamento na sessão ordinária da Câmara Municipal. Aqueles que quiserem permanecer, que permaneçam, né, nos seus lugares, e aqueles que quiserem sair também terão autonomia para... Daqui a 10 minutos a gente inicia novamente a sessão ordinária.